respeito daquele que reina, daquele que vive para todo sempre em nossas vidas. Desde já eu convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Livro de Lamentações, depois de Jeremias. Lamentações quer dizer Lamentações de Jeremias, do profeta Jeremias. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Amém? Vamos esperar mais um pouquinho, até dois irmãos acharem. Glória a Deus. Amém? Então diz assim a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém? A igreja pode se sentar. O tema para esta mensagem, para o meu e para o seu coração é: lembra das promessas de Deus. Iremos falar a respeito desse profeta e de quem era esse profeta. Quem era Jeremias? Jeremias, ele era um profeta não compreendido ali em sua época. E a vida de Jeremias, ela traz para mim e para a sua vida, ela traz grandes lições para nós. Jeremias, ele era um profeta chorão, ele era um profeta temente a Deus, ele ouvia a palavra de Deus, ele ouvia a voz de Deus. A sua época, a época de Jeremias, ela foi marcada ali por rebeldias, e suas mensagens ali, ela incomodava os religiosos, ela incomodava ali os políticos ali da época, E nesta época em que o profeta Jeremias ele escreveu o livro de Lamentações, o povo ele estava passando por momentos difíceis, onde a cidade tinha sido, o templo tinha sido destruído, o povo tinha sido levado cativo ali para a Babilônia. Então, ali nessa época do profeta Jeremias, era um período muito difícil pelo qual eles estavam passando. Era um período de dor, era um período de sofrimento, era um período de muita angústia para aquele povo. O livro de Lamentações, por si só, ele já fala, Lamentações de Jeremias. Então, Lamentações, ele lembra o quê? Lamentações, ele lembra choro. Lamentações, ele lembra dor, lembra angústia, lembra sofrimento, enfim, lembra tristeza, Então, por isso que fala Lamentações, onde nós lamentamos muitas coisas pelo qual estão acontecendo ou acontecem nas nossas vidas. E quando nós passamos por esses momentos em nossas vidas, nós também ficamos nos lamentando, nós também ficamos chorando também por as situações adversas que acabam acontecendo sobre as nossas vidas. E nesse livro de Lamentações, o profeta diz a história que ele estava entrando praticamente em um estado de depressão, ao ponto de ele mesmo colocar a culpa em Deus pelo seu sofrimento, colocar a culpa em Deus pelo sofrimento do seu povo. O profeta Jeremias, ele profetizou, ele pregou a palavra de Deus por cerca de 40 anos ali, mas ele nunca viu as suas profecias se cumprirem. Ou seja,
Parecia que tudo aquilo que Jeremias pregava, parecia que tudo aquilo que Jeremias falava, Deus não estava ouvindo as suas orações, Deus não estava dando importância para aquilo que ele estava falando, mas só parecia, né? E então ele começa a reclamar, ele começa a murmurar, porque ele pensa que Deus não está ouvindo os seus clamores, que Deus não está ouvindo as suas orações, como nós muitas vezes achamos isso também nas nossas vidas. Muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos, e parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, parece que Deus não está ouvindo os nossos clamores, porque parece que quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está fazendo pouco caso das nossas orações, daquilo que nós temos colocado diante da presença de nosso Deus. Mas eu e você, nós devemos sabermos de uma coisa, que o silêncio de Deus não quer saber, não quer dizer que Deus não está agindo ao meu e ao seu favor. Existem pessoas que anseiam por uma vida melhor, e ela busca por uma vida melhor, então ali ela persevera, ali ela acredita, até conseguir aquilo que ela está buscando, aquilo que ela está almejando em sua vida. Outras pessoas começam a buscar e não veem o resultado de imediato, e quando eles não veem o resultado de imediato, eles já logo desistem, eles já logo abandonam. Por quê? Porque eles não têm a paciência de esperar pela provisão de Deus, eles não têm a paciência de esperar Deus agir, eles não têm a paciência de esperar pela resposta de Deus a respeito das orações pelo qual eles estão fazendo. E Jeremias aqui, ele estava aflito, né? Jeremias estava cabisbaixo, e de repente ele se lembrou das promessas de Deus, de repente ele se lembrou daquilo que Deus tinha prometido para ele, prometido para o seu povo, prometido para a nação de Israel. E no verso de número 21, que nós lemos, diz assim que: disso eu me recordarei no meu coração, e por isso eu tenho esperança, ou seja, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. O que Jeremias queria deixar bem claro aqui não importa a situação pelo qual eu estou passando, não importa se a luta é grande, não importa se a luta é pequena, se as coisas estão boas, se as coisas estão ruins, o que eu não posso se esquecer é de Deus. Eu não posso esquecer do que Deus prometeu para mim, eu não posso se esquecer das promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre o meu ministério, sobre aquilo que eu tenho colocado na presença de Deus. Se as coisas irão acontecer ou não, aí é com Deus. E a palavra de Deus assim diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso se falaria ele, não confirmaria? Então tudo aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então ele diz assim: isso aí é com Deus, o que eu tenho que fazer é a minha parte. Eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar perseverando, eu tenho que continuar acreditando pelas promessas de Deus. Eu sei que as misericórdias de Deus são a razão, são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus, ela não tem fim sobre as nossas vidas. Ou seja, Ele mudou o jeito de orar, Ele mudou o jeito de acreditar, Ele mudou o jeito de perseverar sobre a sua vida. E ele começou a se lembrar de onde Deus o tirou e de onde Deus o quer colocar. Quais são as promessas de Deus para o futuro, para os seus descendentes? E ele começa a se lembrar das promessas de Deus, daquilo que Deus tinha falado a respeito do que iria acontecer no futuro, do que iria acontecer com as nossas vidas, e que só ele, pelo fato de estar vivo, já é um grande testemunho. E nós também, só o fato de nós estarmos vivos já é um grande testemunho das promessas de Deus se cumprir em nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos disso, muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus, muitas vezes nós esquecemos de que Deus ele está cuidando de nós em todo o tempo, de que Deus está cuidando de nós em todo momento. Quem éramos nós antes de ter um encontro com Cristo? Antes de nós virmos para o Evangelho, quem éramos nós? E quem Deus nos transformou? Quem Deus nos está nos transformando? Em quem Deus está nos moldando? E isso nós não podemos nos esquecermos. Nós devemos trazermos à memória aquilo que nos dá esperança.
E Jeremias entendeu isso. E quando ele entendeu isso, ele mudou o foco. Ele começou a acreditar completamente no Senhor. Então ele mudou o seu discurso, ele mudou a sua oração. Mesmo triste, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de dor, né, como vemos aí nos versículos. E no versículo de número 20 ele diz assim, ó, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ou seja, a minha alma se lembra, né, do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, e ela fica abatida, ela fica desanimada, ela fica angustiada. Mas eu não posso ficar focado nessas coisas. Eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu ficar dando vazão à minha alma, eu vou ficar desanimado. Se eu ficar dando vazão à minha alma, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar abatido. Mas eu não posso ficar focado nessas coisas. Eu tenho que ficar focado em Deus, nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. E no 21 ele diz assim, eu me recordarei, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e não aquilo que me traz dor, não aquilo que me traz sofrimento. Se eu e você ficarmos pensando todas as vezes, todos os momentos, naquilo que nos traz tristeza, naquilo que nos traz dor, naquilo que não vai edificar nossas vidas, nós iremos ficarmos nos lamentando, chorando e sofrendo e deixando de acreditar nas promessas de Deus sobre nossas vidas. Jeremias fala assim, eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que permanecer a minha esperança nele, porque só Ele pode suprir as minhas necessidades. Eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer das promessas. Lembra que o salmista dizia, nos Salmos de número 121, 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. E o meu socorro vem de onde? Vem de Deus que fez os céus e a terra. Então o salmista ele tinha que estar focado com seus olhos para o monte. E é lá que eu e você nós devemos focarmos em Deus, que é o Deus, Ele é o único e autor da nossa salvação. Ele é o único que pode vir de encontro a mim e a sua necessidade. Ele é o único que pode nos dar a salvação acerca do seu Filho Jesus. Nós precisamos enchermos a nossa mente com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm de cima, do trono de Deus. Ali na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3, versículo de número 1, diz assim, ó, se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscarmos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque se nós não lembrarmos das promessas de Deus, nós queremos voltar atrás, meu irmão. Muitas vezes nós queremos voltar atrás. Se nós não lembrarmos das promessas de Deus, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, muitas vezes nós queremos desistir, devido às lutas, às angústias, às perseguições, às provações da vida. Lembra do povo lá no Egito? Deus fez uma promessa para eles, para alcançar a terra prometida, e quando eles estavam no deserto, quando eles estavam caminhando no deserto, eles achavam que as coisas estavam difíceis para eles, e eles quiseram voltar atrás. Muitos quiseram voltar atrás, outros murmuraram, outros blasfemaram contra Deus, e quando começaram a ser perseguidos ali por Faraó, pelo inimigo, muitos reclamaram até de Deus. Até de Deus eles chegaram a reclamar, se esquecendo das promessas de Deus em suas vidas. E muitas vezes nós esquecemos também das promessas de Deus, e muitas vezes nós reclamamos pela situação, muitas vezes reclamamos pelas adversidades. Ou seja, o povo ali no Egito, eles quiseram voltar atrás, e muitas vezes se eu e você, se nós ficarmos olhando para as coisas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes também nós queremos desistir. E eles achavam ali que uma vida sem Deus é melhor do que uma vida com Deus. Porque quando uma pessoa quer dizer que ela quer desistir, é o mesmo que ela dizer assim, ó, eu sozinho eu me viro, eu sozinho eu faço o que quero, eu sozinho eu vivo sozinho, não preciso de Deus muitas vezes na minha vida. E nós não podemos deixar que as lutas e aprovações nos afastem de Deus, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer muitas vezes fazer
eu e você acreditar que as promessas de Deus não irão se cumprir nas nossas vidas. E a maior promessa de Deus para nós é: um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. Eu e você, nós temos que trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. A maior promessa de Deus é aquela que diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo, mesmo com lutas, com tribulações, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que recuar, diz a palavra assim, que a minha alma não tem prazer nele, porque o justo ele viverá pela fé. É a fé que nos faz vencer, é a fé que nos faz vencedor, é a fé que nos faz atravessar as lutas, as adversidades, as provações das nossas vidas. Por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista. Porque se nós andarmos por vista, nós nos desanimamos. Jeremias no verso 23, ele diz assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei. Ou seja, daqui para frente eu vou esperar em Deus. E esperar em Deus significa entregar a Ele, e depositar a Ele toda a nossa confiança, todas as nossas inquietações, independente da situação em que nós estamos vivendo. Esperar em Deus com fé que é aquilo que diz lá em Hebreus, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então é isso que nós devemos termos: esperarmos em Deus com fé. Esperar no Senhor é crer que no momento dele, as promessas dele irá se cumprir nas nossas vidas. É não desistir e sim aguardar a resposta, é sim aguardar em Deus a provisão sobre as nossas vidas. E Jeremias ele segue dizendo assim: bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele, para a alma daquele que o busca. Você que muitas vezes está desanimado, bom é o Senhor para aquele que se atém a Ele. Ele espera que eu e você venhamos continuarmos acreditando em suas promessas, acreditando naquilo que Ele tem prometido para mim e para você. Porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para ir até o fim. Jeremias, ele não foi compreendido em sua época, mas ele acreditava em Deus. Por um momento em suas perseguições, ele até chegou a duvidar de Deus. Mas quando ele lembrou das promessas de Deus, ele voltou a acreditar. Ele voltou a perseverar. E é isso que eu e você devemos fazer. Se você muitas vezes tem pensado em desistir, não desista. Se você muitas vezes tem pensado em voltar atrás, não volte. Fique crendo nas promessas de Deus. Nós iremos tocarmos um louvor, e nesse momento do louvor você esteja refletindo no que Deus tem te prometido, no que Deus tem feito na sua vida, de onde Deus te tirou, onde Deus te colocou e aonde Deus quer te levar. Amém? Glória a Deus. Pode estar passando o louvor, anjo? Glória a Deus. Coloca gente boa do meu lado, Jesus. Pessoas que falam coisas que me levantam, que me empurram. Quem me empurrar, eu vou levar para frente junto. Coisa boa. Delícia. Quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contamine a minha mãe, que coisa linda. Não vou dar brechas, pois é isso
que o inimigo quer, mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. Se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Bem-vindo teu nome. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com que, igreja? Com as coisas. Eu não vou entregar os pontos. Vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Eu estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. Se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra. Oh, palavra poderosa. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Aleluia. Vou profetizar minha vitória. Eu tomo posse aqui e agora. E te agradeço, Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Amém, irmãos? Traga à memória aquilo que traz esperança. Descanse em Deus. Continue orando em Deus e acreditando em Deus, no Deus da nossa salvação. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Uma palavra rápida, simples, mas eu creio que Deus falou ao teu coração.